Hoje eu vou contar a triste história de uma parte da sua casa que sofre bullying, que é esquecida e que você não leva a sério. Hoje eu vou falar sobre circulação. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração e hoje eu vou defender o direito da circulação de existir na sua casa, porque muitas pessoas ignoram, jogam fora, esquecem que ela existe, mas hoje eu vim aqui para levantar a bandeira da circulação. Imagina a seguinte situação: você vai comprar um sofá, o sofá dos seus sonhos. Você mede a parede, mede o sofá, mede o ambiente, mede a profundidade e tudo dá certo na sua matemática. Ele cabe perfeitamente. Aí você compra esse sofá, ele chega na sua casa e você coloca ele no lugar. Deu alguma coisa errada. Ele não ficou legal ali. Não tem espaço. Como assim não tem espaço? Eu fiz cálculo, eu vi que cabia esse sofá aqui. Por que que agora não tá dando certo? Provavelmente você esqueceu um pequeno detalhe, que você precisa passar em volta desse sofá para sentar nele. Isso se chama circulação. Triste essa história, né? Mas ela acontece muito mais do que vocês imaginam. E antes da gente começar a falar sobre circulação de fato, deixa seu like nesse vídeo e já se inscreve no canal para acompanhar todo o nosso conteúdo toda quinta, sexta e sábado. E se você já sofreu com esse problema de esquecer levemente da circulação, comenta aqui embaixo para mim contando como foi isso, que eu vou adorar saber e até, quem sabe, te ajudar a resolver. Para começo de conversa, circulação não é um corredor. Não é somente aquele corredor que você cria para ir para o hall dos quartos ou o corredor da cozinha. Circulação é meio que onipresente, ela está em todos os lugares e ela é invisível. Então você acha que ela não está ali, mas ela está. Basicamente, a circulação são todos os caminhos que você pode percorrer dentro da sua casa para chegar a algum lugar. Se você quiser sentar no sofá, quais são todos os caminhos que te levam ao sofá? Por onde você precisa passar? Em volta de quais móveis ou em quais passagens você precisa percorrer para chegar até ali? A sua cama, a mesma coisa. A cozinha, a mesma coisa. Isso é circulação. Por exemplo, em volta da sua mesa de jantar, para aquela pessoa que vai sentar lá no cantinho da mesa, ela precisa passar atrás da sua mesa inteira. Quanto você deixou de circulação atrás dessa mesa pensando nessa pessoa do cantinho? Quase nada, né? Eu sei. E do lado da sua cama? Você sabia que é horrível você colar a cama dos dois lados? Porque, primeiro, se você é uma cama de casal, você dorme duas pessoas ali, como é que a segunda pessoa vai passar pro lado dela? Ela tem que te pular para ir para a cama? Cadê a circulação dessa pessoa? Ou até para você abrir as portas de um armário com segurança, com conforto, precisa de circulação. Provavelmente o erro cometido naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês no início do vídeo foi simplesmente não ter considerado nos cálculos para comprar o sofá um espacinho para circulação, que é onde as pessoas vão dar a volta naquele móvel. Então, quando você põe, se a parede tem 3 metros e você compra um sofá de 2,90, ele vai caber naquela parede? Vai! Mas e se você precisa passar em volta desse sofá? Como você faz? Não tem como, você não passa porque você não deixou circulação. Então, a circulação é realmente muito importante para a sua casa ser funcional. Nós vamos falar hoje sobre algumas medidas que são padrão para certas circulações da sua casa. Vou passar para a tela do meu iPad que eu preparei uma planta de um apartamento comum para a gente poder analisar as circulações dele, que é um projeto que eu fiz, e eu vou te falar em cima desse projeto as medidas ideais para as circulações de cada ambiente, tá certo? Começando então pela sala de estar. Olha só, aqui nós temos o nosso sofá, aqui tem um móvel tipo aparador, uma mesa lateral, o rack da TV e uma plantinha aqui. Isso daqui é uma porta. Aqui, na sala de estar, uma circulação que nós temos que nos preocupar
é a quem fica em frente ao sofá. Afinal, o sofá é o local mais visitado da sala de estar. É onde a gente vai sentar. Então, a gente precisa ter uma circulação na frente dele. E aí, nós temos duas situações diferentes. A primeira é uma circulação mínima entre o rack da TV e o sofá em si, que acontece em muitas casas que tem a sala pequenininha. Essa circulação aqui entre esses dois móveis, ela precisa ser de, no mínimo, 90 centímetros. Agora, se você tem um pouquinho mais de espaço e pode ter uma mesa de centro, por exemplo, você precisa deixar uma circulação entre a mesa de centro e o sofá de, no mínimo, 60 centímetros, tá certo? É muito difícil se você deixar menos, porque você vai acabar batendo a canela nessa mesa, ou você vai botar uma perna sobre a outra, como eu tô agora, cruzando as pernas, e não vai ter espaço suficiente para o seu pé, enfim, vai ser horrível. Deixa 60 centímetros, se você não tiver esse espaço de circulação disponível, é melhor deixar de lado a sua mesinha de centro. Então, essas são as circulações mínimas para uma sala de estar. Eu não vou entrar aqui em relação ao tamanho da TV com a distância do sofá. Isso eu já falo em outro vídeo para vocês, que dependendo do tamanho da sua TV, você precisa ter mais distância do sofá, justamente para você conseguir aproveitar aquela tela gigantesca que você tem. Não vou entrar nesse caso aqui agora. Já passando para a sala de estar, é ideal você deixar entre a mesa e a parede em volta dessa mesa cerca de 90 centímetros, tá? Por quê? Porque precisa estar uma pessoa sentada e ter espaço suficiente para outra pessoa passar aqui atrás. Então, sim, o ideal é que você tenha esses 90 centímetros entre a mesa em si e a parede. Agora, se você tiver um aparador nessa mesa, vamos supor que aqui a gente tenha um aparador, tá? Que seja esse daqui. O ideal mesmo é que a distância entre a sua mesa e o aparador seja de 1,10. Por que 1,10? Porque além de ter uma pessoa sentada, ter que ter espaço para outra passar, você precisa deixar um espacinho para uma pessoa que está em pé na frente desse aparador, pegando alguma comida, utilizando o móvel de fato. Então, por isso que a circulação da mesa para o aparador é maior do que da mesa para a parede. Isso é uma coisa muito importante que você precisa seguir. E muitas pessoas me perguntam, quantas cadeiras cabem na mesa de jantar de tal tamanho e tudo mais? Tem uma regrinha que a gente segue que dá muito certo, que é considerar que a sua cadeira na mesa de jantar, ela ocupa cerca de 60 centímetros. Então, se você quiser saber quantas cadeiras vão caber na sua mesa, faça pequenos retângulos de 60 centímetros e vê quantos cabem. Quantos couberem é o número de cadeiras que você terá naquela lateral da sua mesa, tá certo? Já na cozinha, que é um ambiente que muitas pessoas têm dificuldade de deixar funcional e de fazer o layout de forma correta, o ideal é você ter na frente da sua bancada um espaço de circulação de 1 metro pelo menos. Só que eu falo uma coisa pra vocês, 1 metro é bastante grande, tá? É uma medida muito confortável. E eu entendo que, principalmente em apartamentos, chegar nessa medida de 1 metro de circulação é algo quase que impossível. Então, eu falaria pra você que o mínimo mesmo de circulação na frente da sua bancada é 80 centímetros. O ideal é 1 metro. Mas se você não puder ter esse 1 metro, deixe 80 centímetros. Isso serve tanto entre bancada e parede, como entre duas bancadas diferentes, tá? Então, se você tem uma bancada de frente para outra, o ideal é 1 metro entre elas. Ou se na frente da sua bancada é só a parede, também o ideal é ter 1 metro de circulação, tá bom? Outro ambiente que nós precisamos também pensar muito bem na circulação
é o quarto. Afinal, a gente tem ali o maior elemento do quarto, que é a cama, que é onde nós nos deitamos para descansar, e a gente precisa chegar nessa cama sem nenhum problema. Então, basicamente, em volta da sua cama, tanto nas laterais quanto na frente, o mínimo de espaço que eu deixaria para isso é 60 centímetros, tanto que eu coloquei aqui nos 3 lados da minha cama. O ideal é que em frente à cama tenha um pouquinho mais de espaço, porque assim você consegue até botar um rack, um móvel. Mas o mínimo mesmo são esses 60 centímetros, tá certo? E nas laterais, esses 60 centímetros, eles cabem perfeitamente uma mesa de cabeceira de cada lado. Então, basicamente, você colocou a sua mesa de cabeceira, o que sobra ali de espaço de circulação é o suficiente para você andar até a lateral da sua cama e sentar. E um último ambiente que eu vou falar algumas circulações também para vocês é o banheiro. Banheiro é outro ambiente que sofre, viu, coitado? Ele é o que mais discrimina a pobre da circulação. No mundo ideal, seria muito interessante ter entre o vaso e as laterais dele, que podem ser a bancada da pia e o box. Na verdade, então seria esse espaço entre a lateral do vaso sanitário, é ter 30 centímetros nas duas laterais, tá? Então, esse seria o ideal. Na frente do vaso, o ideal é que essa circulação aqui na frente tenha 60 centímetros também. E o box, que é uma coisa que muita gente me pergunta também, qual o tamanho ideal para o box e tarará? O tamanho ideal seria uns 90 centímetros de largura para esse box. O comprimento é o comprimento do seu banheiro, geralmente se ele tiver esse formato retangular. Não vou entrar aqui em banheiro quadrado. Mas se você fizer um box, por exemplo, 90 por 90, ele vai ter um tamanho muito legal. Mas também é difícil de se alcançar esses 90 centímetros no banheiro, porque tem banheiro que é muito pequenininho. Então eu diria para você que não deixe menor do que 70 centímetros essa largura do box, tá? Porque aí menos do que 75 já vai se tornar um banho muito incômodo. Então os 90 centímetros seria ideal e 75 centímetros é o mínimo. Tente não chegar no mínimo, mas se for necessário, o mínimo seria 75. Um outro elemento que gera muita circulação, mas que também é esquecido, são as portas. Eu, inclusive, expliquei isso numa aula que a gente deu na live, eu não lembro que quinta-feira que foi, mas foi uma live de quinta que a gente falou sobre tipos de portas. Eu expliquei que toda porta gera um corredor de circulação na frente dela e que, por isso, a gente não pode ocupar o espaço dessa porta com nenhum tipo de objeto. Por exemplo, aqui nessa planta, nós temos uma porta de vidro aqui de correr. Então, ela não tem a famosa abertura de giro que as portas têm. Ela simplesmente corre para cá e para cá. Então, tecnicamente, ela não ocupa muito espaço. Mas, esse espaço do meio, tanto do lado da sala quanto do lado da varanda, são espaços destinados à circulação desses dois ambientes. Afinal, quando você vier daqui para cá, você vai ficar parado aqui e precisa saber para onde você segue. Se a gente tiver um elemento na frente dessa porta só porque ela não ocupa o espaço de giro, você acaba com a sua circulação. E aí é quando acontecem aquele caso clássico de você abrir a porta e ela só abrir a 45 graus porque tem um sofá ali atrás impedindo que essa porta abra completamente. Ou que você abre a porta de correr e bate o joelho na quina de uma mesa que ficou bem no meio da passagem da sua porta. Então, todas as portas, independente do tipo que você escolher, elas geram circulação, tá? Não se pode colocar nenhum objeto na frente dessas portas por conta da circulação, que apesar de ser algo invisível, ela existe e está ali e precisa ser respeitada. Uma dica que eu te dou para você conseguir fazer o estudo da circulação da sua casa é pegar a planta baixa dela e começar a fazer setinhas indicando todas as possibilidades de passagem que você tem. Então, por exemplo, aqui a gente entrou no apartamento, eu dou a volta na mesa para eu ir para o quarto e para a cama, eu faço esse caminho.
Ou então eu entro e venho aqui direto para o meu sofá. Ou então eu entro e venho aqui para minha varanda. Ou eu entro no apartamento e venho para minha cozinha ou para a área de serviço. Também posso vir direto para minha mesa de jantar. Ou então para o meu quarto de hóspedes. Ou ainda direto para o banheiro. E aqui eu posso ir para o banheiro da suíte. Se eu quiser deitar desse lado aqui da cama, qual a minha circulação? Eu vou precisar entrar, dar a volta, entrar no quarto, passar na frente, vir por essa lateral e deitar aqui. Deu para entender? Esse estudo vai te ajudar a visualizar os espaços que você está esquecendo de deixar uma circulação. Às vezes você colou a cama de um lado, aqui a gente tem uma cama colada, por exemplo, só que essa é de solteira, para uma pessoa só. Se eu colasse a de casal, que é para 2 pessoas, uma das 2 pessoas ia ficar sem espaço de circulação, entendeu? Então, esse estudo que você faz é muito simples, é simplesmente pegar e fazer linhas através da circulação. Se eu quiser ir para o closet, eu preciso entrar, vir aqui e passar direto que o meu closet é aqui. Isso é um estudo de circulação muito simples que você pode fazer para ver se você não está esquecendo de nenhum local. Tenho certeza que se você seguir essas dicas, a sua casa vai ficar muito funcional e você nunca mais vai cometer o erro de esquecer da circulação e fingir que os móveis cabem, sendo que eles não cabem. Se ainda ficou alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde para vocês. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Também nos sigam nas redes sociais, @bozebento. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!